Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Então vamos iniciar a nossa abordagem do conteúdo de hoje nos aspectos legais quanto à produção, quanto à confecção da peça. A gente tem agora a tratar como próximo pedido o pedido relativo à chamada multa do artigo 477, né? A multa do artigo 477, a famosa multa do artigo 477 da CLT. Essa multa do artigo 477, inclusive, ela sofreu uma mudança com a reforma trabalhista, né, para piorar a situação do empregador. Muita gente faz um monte de críticas sobre a reforma, algumas com alguma justiça realmente, mas o fato é que nesse ponto, e alguns outros também, a reforma melhorou a situação do empregado ao impor ao empregador, uma sanção em caso de inércia em cumprir determinadas providências relativas à rescisão trabalhista. Então vamos ver aqui como é que é a disciplina dessa multa hoje, a famosa multa do 477 da CLT. Essa multa do 477 da CLT, como consta aqui, ela se desenvolve da seguinte maneira. Primeiro existe uma multa no sentido técnico da coisa, né? Uma multa realmente devida ao empregador, devida pelo empregador, quando a fiscalização trabalhista detecta uma irregularidade sobre as providências rescisórias que ele tenha ou não tenha adotado. Então, quando a fiscalização trabalhista, os auditores fiscais do trabalho, detectam em suas inspeções programadas, detectam que o empregador não faz o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal, essa multa será lançada pelos auditores fiscais e depois constituída como crédito da União lançado em dívida ativa e cobrada por meio da execução fiscal. Então, essa multa, diga que consta 160 BTN, essa multa continua em vigor, tem o valor corrigido atualmente. Essa multa continua em vigor. Isso sim é uma multa devida pelo empregador por uma sanção de dever, por uma sanção decorrente de descumprimento de um dever administrativo. Então, essa multa devida pelo empregador à fiscalização trabalhista, que depois vira crédito da União, essa multa então é devida em caso de o empregador não fazer a quitação das verbas rescisórias na integralidade dentro do prazo legal. O prazo legal foi mudado pela reforma. O prazo legal hoje é de 10 dias, a contar do último dia trabalhado. 10 dias a contar do último dia trabalhado, se for aviso prévio trabalhado, ou do último dia de serviço, se for aviso prévio ou indenizado. O empregador tem, em ambos os casos, antes o prazo era diferente, agora é uniforme, o empregador tem o dever de fazer o pagamento das suas verbas em até 10 dias corridos. Não havendo esse pagamento, multa, caso a inspeção trabalhista detecte, multa será imposta contra esse empregador pela fiscalização do trabalho. Multa que depois vira crédito da União. Então, essa é a multa realmente. Acontece que o artigo da CLT também trata como multa uma outra situação que não é exatamente uma multa, que seria aí mais uma indenização. É a situação daquela multa, entre aspas, que reverte em favor do empregado, correspondente a um salário seu. Então, a multa que reverte ao empregado, seria adequadamente chamada de indenização. Então, pelo atraso do empregador em quitar as verbas rescisórias, deveria haver uma indenização ao empregado, correspondente ao seu ganho mensal. Então, essa é a interpretação que se tira aqui do artigo 477 da CLT. Então, é muito corriqueiro se fazer esse pedido na Justiça, porque é muito corriqueiro também, infelizmente, que os empregadores não façam pagamento do valor integral no prazo estabelecido. Ou o empregador descumpre o prazo, ou não paga na integralidade, ou pior ainda, não reconhece que há o vínculo de emprego, e há então, dentre os pedidos que você, advogado, advogada, deve formular nesse caso, está o valor dessa multa,
indenização, né? Está o valor desse artigo 477 da CLT, a indenização ou multa, como a CLT chama, pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Então, nas três hipóteses é possível você exigir esse pedido, é possível exigir essa condenação. Tanto para o caso do empregador descumprir o prazo, pagar mais depois do prazo, quanto para o empregador pagar de maneira não integral, quanto para o empregador não reconhecer o vínculo de emprego, e aí o reconhecimento do vínculo de emprego vai para o judiciário reconhece esse vínculo, e dentre os pedidos possíveis nesse caso está o pagamento da multa, né, da indenização do artigo 477 da CLT. Então, nesses casos todos é possível formular esse pedido aí da multa do 477 da CLT, mas não só isso. Com a reforma trabalhista, o artigo 477 da CLT ele foi reescrito também para incluir como passível de indenização ao empregado o empregador, a conduta do empregador que não observa o dever de fazer, né, o comunicado aos órgãos responsáveis, né, em caso de desligamento do emprego. Então, quando o empregador faz o desligamento do empregado do emprego, o empregador precisa lançar essa informação basicamente dois sistemas, né? O sistema do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Esse sistema ele vai consolidar a informação dos empregados e empregados do país, desempregados e empregados do país, e esse sistema então vai constar lá a informação se o empregado foi admitido, desligado, promovido, mudança de salário, enfim, né? Se venceu o contrato de experiência, entre outras situações. Então, é preciso que o empregador alimente esse sistema do CAGED pelo seu próprio RH ou por um escritório de contabilidade que atua nessa área aí área funcional, né, na área de recursos humanos. Então, é preciso alimentar o sistema do CAGED, porque a alimentação desse sistema é que garante ao empregado a tranquilidade na hora de requerer o seguro-desemprego. E o empregador também precisa alimentar o sistema da Caixa Econômica, né? Precisa alimentar o sistema da Caixa Econômica para viabilizar ou não a liberação do FGTS, né? Esse sistema aí é um sistema informatizado também, e o empregador vai gerar um documento, né, chamado chave de conectividade, que ele tem que entregar ao empregado para o empregado poder sacar o FGTS em caso da dispensa sem justa causa. Então, essas duas obrigações aí acessórias da dispensa, né, uma, lançar a informação do sistema do CAGED para viabilizar o seguro-desemprego, e outra, lançar a informação do sistema da Caixa Econômica para viabilizar o saque do FGTS, essas duas obrigações o empregador precisa cumprir dentro do prazo do pagamento das verbas rescisórias. Precisa cumprir essas obrigações e entregar ao empregado a documentação que comprova esse cumprimento dentro do prazo do pagamento das verbas. Então, quando o empregador fizer a quitação das verbas, tem que entregar o termo de rescisão assinadinho, resolvido ali a questão do desligamento do emprego. Então, o termo de rescisão tem que entregar o valor devido ao empregado, né, no prazo legal. Tem que entregar também a documentação que comprova a atualização do status do empregado lá no sistema da Caixa, a chave de conectividade, e também entregar um comprovante gerado pelo sistema do CAGED de que houve o lançamento da informação no sistema do CAGED para viabilizar que o empregado saque o seguro-desemprego. Então, o empregador que descumprir essas duas obrigações acessórias de alimentar o sistema da Caixa e alimentar o sistema do CAGED, não entregar ao empregado a comprovação dessas atualizações lá possíveis, né? O empregado que não faz o lançamento no sistema da Caixa, não faz o lançamento no CAGED e não faz o pagamento das verbas rescisórias na integralidade no prazo de 10 dias corridos. Todas essas obrigações no prazo de 10 dias corridos. Não observando o empregador o cumprimento dessas obrigações em 10 dias corridos, é devido o pagamento dessa indenização ao empregado, aí, que a CLT chama de multa. Então, é dessa forma que nós vemos aqui o pedido, né, os pedidos relativos à famosa multa do artigo 477 da CLT, dos pedidos mais corriqueiros que nós temos no Judiciário Trabalhista. O próximo pedido é a sanção que consta no artigo 467 da CLT. Essa sanção, ela tem uma peculiaridade, que é o fato de que o reclamante vai fazer o pedido na inicial, mas não sabe se
esse pedido poderá ser viabilizado na condenação. Isso porque esse pedido ele se atrela a uma circunstância futura, uma circunstância condicional, que é o fato de o empregador fazer a quitação das verbas incontroversas ou não na primeira audiência relativa à reclamação trabalhista. Vamos acompanhar aqui então a redação, o texto do artigo 467 da CLT. Então, de acordo com esse artigo 467, o empregador deverá fazer o pagamento das verbas rescisórias incontroversas, e não o fazendo na primeira audiência, que é um momento fatal para que se faça esse pagamento, não fazendo esse pagamento na primeira audiência, quando sobrevier a condenação, essa condenação vai consignar que essas verbas são devidas com um acréscimo de 50% no valor. Então, o reclamante precisa fazer o pedido na inicial, contando com uma futura conduta processual do empregador de não controverter o valor das verbas rescisórias, a própria existência, a própria viabilidade dessas verbas rescisórias na justiça, de se reconhecer essas verbas como devidas no judiciário. Então o reclamante vai fazer o pedido, vai aguardar a conduta do empregador e, a depender da conduta do empregador, no curso do processo é que essa sanção será deferida e, portanto, essa condenação será revertida em favor do reclamante ou não. Então, o artigo 467 da CLT, ele disciplina o seguinte: as verbas rescisórias incontroversas deverão ser pagas na primeira audiência. Ponto. Vamos interpretar aqui. Primeiro ponto é que não são todos os pedidos que deverão ter esse acréscimo de 50% no momento da condenação. Somente aqueles pedidos que se atrelam a verbas rescisórias, então 13º proporcional, férias proporcionais, os 40% do FGTS, saldo de salário, aviso prévio indenizado. Então a verba tem que ser rescisória, ou seja, a verba tem que ser aquela devida por ocasião da rescisão do contrato de emprego. Então, outros tipos de verbas não rescisórias e especialmente as indenizações que eventualmente o empregado peça, o empregado, por exemplo, pedindo indenização por dano moral, por dano decorrente de enfermidade ocupacional, de acidente de trabalho, essas verbas, essas condenações, embora possam constar com outros pedidos na petição inicial e, portanto, na sentença condenatória, essas verbas não são verbas rescisórias. Então, elas não estarão no conjunto de verbas que poderão sofrer esse acréscimo de 50% na condenação. Então, somente verbas rescisórias, aquelas verbas descritas no termo de rescisão e que o empregador deverá pagar por ocasião da rescisão do contrato de emprego. Não havendo, portanto, verba rescisória a ser pedida, imagine, por exemplo, que o reclamante, o trabalhador, possa entrar com uma ação indenizatória apenas, pedindo apenas indenização por danos. Nesse caso não é possível se falar na sanção desse artigo 467 da CLT como uma sanção viável, de obtenção viável na justiça, se não houver verba rescisória. Além disso, o artigo coloca que a verba tem que ser incontroversa. E o que vem a ser verba incontroversa para fins processuais? E no nosso caso aqui, para fins práticos. Como se configura aí essa incontrovérsia em relação a essas verbas rescisórias devidas? No caso concreto, a incontrovérsia vai se configurar a partir do momento em que o empregador não contesta, não impugna a verba devida. Então, aquela situação em que o reclamante faz o pedido na inicial, pedindo, digamos, 13º proporcional e férias proporcionais, à medida que o empregador não impugna o pedido, não impugna o 13º, não impugna as férias proporcionais, o juiz então considerará essa verba incontroversa. E essa verba, e cada uma dessas verbas que não for controvertida pelo empregador em sua defesa, será acrescida de 50% em seu valor no momento da condenação. Claro, desde que haja pedido feito pelo reclamante. O detalhe é que essa incontrovérsia ela pode se configurar tanto pela ausência de contestação, ou seja, o empregador não apareceu, não apresentou defesa, tornou-se, portanto, réu, e aí, no caso, esse empregador está configurada aí, a incontrovérsia quanto à questão de fato, e, portanto, o reclamante ganha aí uma confissão ficta, e, portanto, uma caracterização de incontrovérsia
dessas verbas, mas também aquela hipótese em que o empregador apresenta a contestação e a contestação ela é inespecífica em impugnar as verbas. Então, se a contestação, o reclamante forma uma petição inicial com 10 pedidos, a contestação impugna 9, um dos pedidos por algum lapso da parte adversa não foi contestado, não foi impugnado, esse pedido que não foi impugnado, né, esse fato a que se refere o pedido que não foi impugnado, ele se tornará incontroverso. Né? Ou seja, o empregador deixando de observar o ônus da impugnação específica da petição de contestação, esse empregador dará ao reclamante a incontrovérsia quanto àquela verba que não foi contestada. Então a verba não foi contestada, qual é a consequência? A condenação vem reconhecendo que essa verba é devida e além disso vai acrescer a esse valor 50%, pelo fato de o empregador não ter feito a quitação na primeira audiência. Né? Então o empregador também pode adotar a providência de não contestar por alguma razão e fazer o pagamento na primeira audiência. Pronto, esse pedido aí, né? Nesses casos geralmente o juiz faz consignar em ata, né, na audiência, que houve o pagamento na audiência das verbas incontroversas e portanto a condenação virá sem essas verbas, né? Não só sem os 50%, né, porque já foi pago, não tem a sanção portanto, mas também sem essas verbas, porque em relação a esses pedidos, né, o objeto já foi esgotado com o cumprimento voluntário da obrigação, voluntário, né, entre aspas, porque foi feito no curso de um processo judicial, mas de qualquer modo foi feito antes da sentença. Então, nesses casos em que há o pagamento, não há condenação nem no 50% e nem, por óbvio, no principal da verba, porque o pedido já foi esgotado. Né? Houve um fato instintivo aí que é o pagamento da verba, que é o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de uma imposição pelo Estado juiz desse pagamento. Já foi feito aí nesse cenário na primeira audiência. Então, o artigo 467 da CLT traz essa sanção de acréscimo de 50% e é um dos pedidos mais formulados da petição inicial trabalhista e que quase sempre ele é devido, né? E se não for devido, quase sempre ele é formulado. Formulado porque justamente o empregado, ou melhor, o reclamante, ele ainda não sabe se o empregador vai ou não fazer a impugnação devida na defesa a respeito dessas verbas. Então, ele vai fazer o pedido e contar, né, aguardar, esperar, torcer até, para que não haja contestação e aí sim, não havendo essa contestação, o reclamante terá a incontrovérsia dessa verba e, portanto, essa condenação virá com acréscimo de 50%. Né? Então, havendo essa incontrovérsia, diz reconhecendo que não foi contestada a verba, observe se a condenação vai consignar, né, o valor devido e mais o acréscimo de 50%. E observe também que quando a execução for iniciada, né, em caso de trânsito em julgado dessa forma, a sentença transitada em julgado com esse acréscimo lá no seu dispositivo, observe na condenação, na liquidação e posterior execução do julgado, se esse valor foi acrescido de 50%. E você que está defendendo o reclamado e eventualmente tenha sofrido essa condenação transitada em julgado, observar se na execução apenas as verbas rescisórias constarão com esse acréscimo. Verbas de outra natureza, especialmente aquelas que decorrem de indenizações do empregado, elas não são verbas rescisórias e, portanto, mesmo que não contestadas, não podem sofrer o acréscimo de 50%. Então, a sanção do 467 da CLT a gente resolve dessa maneira aí. Próximo pedido, o nosso penúltimo pedido aqui do rol de 16, que foi separado aqui como os mais importantes. O próximo pedido é o pedido relativo à terceirização, né, ao contrato de prestação de serviços, como a lei coloca. No nosso caso aqui, em prática trabalhista, nos interessa o artigo 5º, né, da Lei 6.019 de 74, com alteração que houve em 2017. Na verdade, esse artigo foi incluído na lei, né? A Lei 6.019 tratava apenas de trabalho temporário e passou a tratar também de outras espécies aí de prestação de serviços, né? Terceirização. Então, o artigo 5º dessa Lei 6.019 de 74, com a redação atualizada em 2017, né? Esse artigo foi incluído em 2017, pouco antes da reforma trabalhista. Então, essa norma estipula o seguinte, que o contratado, né, a empresa contratada, que é a prestadora de serviço, ela é empregadora do trabalhador, do reclamante. E existe a contratante do serviço, que é aquela que contrata o serviço,
tá, que contrata a prestação de serviço para a empresa contratada, que é empregadora, fazer a prestação de serviço por meio dos trabalhadores. Tá? A legislação, então, ela estabelece o seguinte, que o contratado, né, quer dizer, ou melhor dizendo, o contratante, a tomadora do serviço, vai ser responsável subsidiariamente pelas verbas devidas pela contratada, que é a empregadora do reclamante. Então, essa responsabilidade subsidiária, ela não se vincula à possível licitude ou ilicitude da terceirização. Havendo a contratação de prestação de serviço terceirizado, é imperioso que a contratante tomadora de serviço se responsabilize subsidiariamente pelos débitos da contratada prestadora de serviço, empregadora do reclamante. Né? Isso você não vai tratar aí, você não vai chegar ao ponto de analisar se a terceirização é lícita ou não, né? Se houve algum tipo de fraude ou não, independentemente da modalidade de terceirização. Sendo a terceirização lícita, já é devida a responsabilização subsidiária da contratante, tomadora de serviço em relação ao reclamante. Além disso, o artigo 5º-A, ele também estipula que em casos de demandas relativas ao meio ambiente do trabalho, a contratante tomadora de serviço, ela terá a responsabilidade de manter a rigidez, de manter a regularidade, de manter as condições mínimas de conforto, prestação de serviço, segurança e saúde do empregado, né, no seu ambiente. Então, se a contratante do serviço admite um serviço terceirizado para a contratada, a prestadora, então a contratante tomadora contrata um serviço e esse serviço pressupõe a inserção de empregados da prestadora no seu estabelecimento, a contratante tomadora fica responsável pelas questões ambientais do trabalho em relação a esses empregados. Então, as medidas preventivas de acidentes, né, e de lesões e de enfermidades ocupacionais devem ser adotadas pela contratante. Então, havendo algum pleito relativo a acidente de trabalho, infortúnio ocupacional qualquer, que tenha decorrido no estabelecimento da contratante, mesmo sendo o trabalhador empregado da contratada, é possível responsabilizar a contratante. E aí, nesse caso, a lei destaca essa responsabilidade, porque essa responsabilidade ela não se limita à questão subsidiária. O reclamante, nesse caso, pode inclusive pedir a condenação solidária das duas partes, né? Ou de ordenação direta da tomadora. Não é preciso que seja subsidiária nesse caso do meio ambiente, porque os parágrafos são diferentes. Os parágrafos que tratam os assuntos, né? As verbas em um parágrafo subsidiária e em outro parágrafo as questões ambientais do trabalho. Né? Então, a dinâmica da responsabilidade na terceirização funciona dessa forma aqui. Em relação à terceirização, acredito que um diagramazinho aqui, nos ajude a entender melhor como funciona, né, a dinâmica desse instituto, como funciona aí a logística, né, de responsabilização no caso de terceirização de serviços. Então, o que nós temos aqui aponta para termos aqui no topo um tomador de serviço, a contratante do serviço, temos aqui no miolo, né, na parte intermediária, na porção intermediária, a prestadora do serviço, que é contratada da tomadora, e temos aqui no polo, aqui no finalzinho, o empregado, que é trabalhador da prestadora, que tem relação de emprego com a prestadora. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o seguinte, vamos ter um elo que vai vincular a contratante e a contratada. Esse elo pode ser um contrato de natureza civil empresarial, caso se trate de contrato firmado entre pessoas jurídicas de direito privado. E esse contrato também pode ser um contrato administrativo, se a tomadora de serviço for a administração pública. Então, aquilo que se estuda em direito administrativo como contrato administrativo, né, que pode ser de fornecimento de bens ou de serviço, o contrato administrativo para fornecimento de serviço, na ótica do direito administrativo, é um contrato administrativo. Na ótica do direito do trabalho, é terceirização. Então, quando o contratante é administração pública, o contrato administrativo,
mas a dinâmica trabalhista é igual. A dinâmica trabalhista será de um caso de terceirização. Então, nessa dinâmica, o que nós temos? Nós temos o seguinte: a responsabilização direta e imediata pelo débito trabalhista é da prestadora de serviço. É da prestadora de serviço porque ela é a empregadora do empregado. Então, a responsabilidade do empregador pelas verbas trabalhistas devidas é óbvia, né? Não tem muito o que se discutir em relação a isso. Agora, quando se trata de responsabilidade da tomadora, aí vamos depender daquele critério que a lei estabelece, né? Que a responsabilidade vai ser subsidiária, ou seja, em caso de execução trabalhista, se avança primeiro na execução contra a prestadora de serviço, que é a empregadora direta do empregado, né, que é a empregadora do empregado, e caso não se encontre lastro patrimonial para cobrir a execução, se vai então avançar sobre o patrimônio da tomadora do serviço. Essa é a lógica dinâmica da responsabilidade subsidiária em caso de terceirização. Então, primeiro se avança no patrimônio da prestadora, que é a empregadora, e depois se avança no patrimônio da tomadora. Então, a dinâmica da responsabilidade subsidiária é essa. Agora, quando se tratar de uma terceirização ilícita, o que nós vimos aqui é um caso de terceirização comum, terceirização lícita. Em caso de terceirização ilícita, aquela que pressupõe aí uma vinculação direta, né? Pelo menos na primazia da realidade é assim, né? A vinculação prática direta da tomadora com o empregado. Nessa situação em que o empregado é subordinado diretamente à tomadora, nós temos aqui a figura de uma empresa interposta, chamada empresa interposta, que é um empregador aparente que é contratado pela tomadora apenas para fraudar algum tipo de direito, né? Um caso mais corriqueiro de fraude a direitos diversos, os dois casos mais corriqueiros são a contratação de empregados dessa modalidade para fugir da obrigação de concurso público, se a tomadora for administração pública, né, ente da administração pública, e no caso das empresas privadas, o caso mais corriqueiro é para a contratação de terceirizados para se burlar eventuais direitos que a categoria tenha conseguido em negociação coletiva, a categoria dos empregados da tomadora. Então a tomadora acaba contratando uma prestadora de serviço para tentar desvincular esses trabalhadores de direitos que estão previstos em norma coletiva, direitos que caberiam para a categoria dos empregados da tomadora, mas os empregados da prestadora, embora estejam lá exercendo a mesma função em tese, não teriam esses direitos. Então é relativamente comum que haja também esse caso de subordinação direta, né? A tomadora quer contar com os empregados, agora precisa de uma empresa, né? Precisa de uma empresa interposta, precisa de um empregador aparente para poder burlar alguma exigência, né, legal normativa. Então, nesse caso da terceirização ilícita, é possível se pedir a responsabilidade solidária de ambos e a vinculação direta por decisão judicial do empregado com a tomadora. Então, o empregado pode conseguir a formação de um vínculo empregatício com a tomadora em caso de terceirização ilícita, desde que provada a subordinação direta do empregado com a tomadora de serviço. Então, a exceção desse caso da terceirização ilícita, nos casos corriqueiros de terceirização, para a prestação de serviços de recepção, manutenção predial, manutenção de computadores, limpeza, vigilância e outros. Né? Então, quando temos esses casos comuns de serviço terceirizado, não havendo a subordinação direta, estamos diante de uma terceirização lícita. A terceirização lícita, tanto faz agora, né, com a realidade atual, tanto faz se a terceirização é atividade meio ou fim, tanto faz. O importante é que tenhamos aí um cenário de não subordinação direta do tomador com o empregado, do empregado para o tomador. Então, em caso de terceirização lícita, a responsabilidade é subsidiária, coloca os dois como litisconsortes passivos, o prestador e o tomador. Em caso de terceirização ilícita, os dois também constarão como litisconsortes. Agora, você vai pedir a condenação da responsabilidade solidária, ou se o juiz não entender que a terceirização ilícita peça pelo menos a subsidiária, né, também para evitar que se perca aí a causa por um pedido mal formulado. E é possível também um pedido do reconhecimento de vínculo trabalhista direto do empregado com a tomadora, mas é preciso provar subordinação direta nos autos. Então, sobre terceirização, resumidamente, quando levado a juízo, nós temos esse cenário aqui. E, então, podemos chegar ao nosso último pedido, que é o pedido da indenização por danos. Né? O empregado pode também pedir a reparação por danos decorrentes do acidente de trabalho ou enfermidade ocupacional, ou ainda
por assédio moral, por discriminação, por lesão à honra, por violação à intimidade e vida privada, por dano por agressão física, enfim. Então, o empregado, ele tem a possibilidade também, tem a situação também de o empregado ter, né, algum direito da personalidade ferido no curso da relação de emprego. Existe a situação também de o empregado sofrer algum dano patrimonial ou extrapatrimonial no curso da relação de emprego. E nesses casos que o empregador provoca o dano, é possível também levar o empregador ao judiciário entrando com uma ação de indenização por danos no âmago, no curso da relação de emprego. Então, essa ação indenizatória, se tivermos apenas esses pedidos de indenização, essa ação será ação indenizatória, ação de indenização por danos. Agora, é possível também misturar, né, inserir esses pedidos da indenização, relativos à indenização, no corpo da petição inicial, que contém aí outros pedidos típicos trabalhistas, né, pedidos de verbas rescisórias em geral. Então, quando houver a possibilidade de se somar esses pedidos, a petição será denominada tão somente de reclamação trabalhista, e esses pedidos indenizatórios poderão ser cumulados com os pedidos trabalhistas comuns. Então, quando houver a necessidade de reparação de danos patrimoniais ou não patrimoniais no curso da relação de emprego, danos esses imputáveis ao empregador, é possível entrar também com ação na Justiça do Trabalho. Essa competência da Justiça do Trabalho, durante algum tempo, ela gerou algum tipo de celeuma, né, gerou algum tipo de controvérsia, especialmente no STJ. Havia uma resistência a reconhecer que a Justiça do Trabalho poderia julgar também reparações cíveis que tenham acontecido por danos ocorridos no curso da relação de emprego. O STJ era resistente a admitir essa possibilidade, né? Entendia-se que era da justiça comum essa competência, mas o STF resolveu a questão já há algum tempo. Então, o STF resolvendo a questão, hoje nós temos consolidado lá na Constituição e também por entendimento do STF, que a competência para os danos decorrentes da relação de emprego, né, os danos patrimoniais, extrapatrimoniais, as indenizações que daí decorrem, serão de competência da Justiça do Trabalho. Levando a questão ao judiciário, o que nós temos? Nós temos o seguinte: a reparação por danos extrapatrimoniais, ela está prevista aqui na CLT, né, nos artigos 223A e seguintes, artigos que foram inseridos no corpo da consolidação pela reforma trabalhista. Então, vai ser feito um pedido aí de indenização por danos, observar o que esses artigos disciplinam, né? Agora existe um problema aqui, né, da tarifação de danos que esses artigos colocam, né? E há quem entenda aí, e no meu ponto de vista não sem razão, né, existe realmente aí uma possível inconstitucionalidade sobre essa questão aí de tarifar o dano, né, de acordo com o salário do empregado. É como se o empregado que recebesse mais tivesse maior valor de dano e recebesse menos tivesse menor valor de dano, quando na verdade o dano diz respeito ao prejuízo experimentado, não ao salário que se recebe. Mas enfim, então nós temos esse problema aqui, mas é possível fazer esse pedido de controle de constitucionalidade, né, de maneira incidental, eventualmente, se for o caso, se for o desejo do reclamante. Então, você vai formular seus pedidos, né, observar o regramento da CLT sobre indenização por danos extrapatrimoniais, aqui nos artigos 223A e seguintes da CLT. A depender da natureza da atividade, é possível também se consignar uma responsabilidade objetiva do empregador se a atividade do empregado expuser esse trabalhador, esse indivíduo, a um risco, né, diferenciado. Então, a jurisprudência trabalhista tem consignado algumas atividades, né, que geram essa responsabilidade objetiva. A exemplo do trabalho com motocicleta, trabalho com vigilância armada, trabalho com explosivos, com inflamáveis, enfim. Esse tipo de atividade gera um risco já acentuado ao empregado. E nessas situações, acontecendo algum infortúnio com o empregado, acontecendo algum dano com o empregado relativo a essas atividades, não é necessário provar a culpa do empregador pelo infortúnio, pelo dano provocado. Basta demonstrar aí a ocorrência do dano e do nexo causal, né, para que se tenha aí a responsabilidade objetiva do empregador em relação a isso. Nos demais casos, em que a atividade não seja de risco, aí nós recaímos a questão da culpa. É preciso provar, né, a conduta e a culpa do empregador em relação a isso.
Essa culpa pode ser a chamada culpa provada ou culpa aquiliana, ou pode ser uma culpa presumida também em alguns casos específicos em que a lei presume a culpa do empregador em relação a determinado dano, e em outros casos em que a culpa precisa ser provada. Então, no momento de se fazer a peça, é fundamental observar qual era a atividade do empregado e se essa atividade expunha o empregado a um risco diferenciado ou não. Se não expunha, vamos para a questão da culpa, na abordagem pura e simples da culpa. Caso não exponha, aí a responsabilidade, caso essa atividade exponha o empregado a esse risco, não precisa provar a culpa, né? Nós temos aí então a possibilidade de se responsabilizar objetivamente o empregador por isso. Se a atividade expõe o empregado a um risco diferenciado, a um risco acentuado, é possível então conseguir a reparação cível, a indenização pleiteada, tão somente buscando aí a configuração da conduta do dano e do nexo causal. Não é preciso provar a culpa do empregador. Então vamos nos amparar na disciplina do Código Civil a respeito aqui nos artigos, especialmente no artigo 927 do Código Civil. Então, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade para quem expõe o indivíduo a um risco acentuado, essa responsabilidade independe da culpa. Então, você precisa pesquisar e, no caso concreto, verificar se o entendimento da jurisprudência em relação àquela atividade, àquela rotina de trabalho, ela se ancora aí na responsabilidade objetiva ou não. Caso positivo, caso afirmativo, então vamos usar o Código Civil para fundamentar essa responsabilidade, artigo 927. Se não for possível configurar esse risco acentuado, vamos utilizar então a CLT e também o artigo do Código Civil que trata da chamada culpa aquiliana, em que é preciso provar a ocorrência da culpa para se obter a indenização devida e a responsabilização civil do empregador por conta disso. Temos também a situação da indenização decorrente de danos que se originam de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nessas situações, nós temos aí um cenário dúbio, um cenário dúplice, uma bifurcação que separa a responsabilidade da Previdência e a responsabilidade do empregador. Então, quando se trata de questão relativa ao acidente de trabalho, o benefício previdenciário acidentário, o benefício previdenciário que deve ser pago em razão do acidente de trabalho, da enfermidade ocupacional, o auxílio acidente, o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez ou a pensão por morte acidentária, aí essas questões relativas ao benefício previdenciário, em caso de algum entrave, deve-se processar o INSS na Justiça Comum Estadual, porque em tese seria na Justiça Federal, mas a Constituição, na competência da Justiça Federal, ela dissocia a matéria acidentária, o acidente de trabalho dessa questão. Então, é comum que as justiças estaduais tenham uma vara especializada em acidente de trabalho para isso, em que você, indivíduo interessado no benefício previdenciário que o INSS não pagou ou criou algum tipo de resistência, você vai processar o INSS nessa vara de acidente de trabalho da Justiça Estadual. Agora, quando se trata de responsabilizar o empregador pelo dano provocado pelo acidente ou pela enfermidade, e desde que haja essa responsabilidade do empregador, subjetiva ou objetiva, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Então, tendo como réu o empregador, a competência é da Justiça do Trabalho. Pode ser numa ação indenizatória autônoma ou uma reclamação trabalhista que inclua aí outros pedidos típicos da relação de emprego. E, levando essa questão contra o empregador, é possível se fazer o pedido da indenização, ou seja, o valor devido pelo dano provocado, e também o valor devido, a indenização devida, a reparação devida pela perda da capacidade laborativa permanente ou temporária, total ou parcial. Em caso de perda da capacidade laborativa, em caso de algum tipo de lesão relacionada aí ao acidente de trabalho ou doença ocupacional, o Código Civil também nos traz essa disciplina. Nos artigos 949 nós temos a questão do dano à saúde. O empregador pode ser responsabilizado e ser condenado a pagar a indenização por ter prejudicado a saúde do empregado por alguma razão, por esse infortúnio aí do trabalho. E no artigo 950 nós temos a questão da indenização, a indenização devida pela ocorrência do dano e também em razão da incapacidade,
a incapacidade eventualmente gerada, se demonstrada no processo, geralmente por prova pericial, essa incapacidade gerará para o empregado o direito a receber também uma pensão mensal, um valor que lhe serve para compensar a perda de receita gerada pela incapacidade. A incapacidade inviabiliza a manutenção do emprego, inviabilizando a manutenção, inviabiliza também a subsistência, e o empregador pode ser condenado a suprir, a arcar com esse valor em razão da incapacidade gerada pela atividade explorada pelo empregador, que o empregado desempenhava até sofrer um infortúnio. Então, nós temos essa possibilidade também da indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional. E temos outros danos possíveis, outros danos que podem ser cobrados também no judiciário trabalhista, que são dano aí à utilização indevida do nome da imagem, assédio moral, discriminação, lesão à honra do empregado, violação à intimidade de vida privada, enfim. Então, esses casos, dentre outros, são casos de reparação de dano patrimonial ou extrapatrimonial e podem ser levados à Justiça do Trabalho também, como demanda autônoma, como ação autônoma ou como pedido lá diluído no corpo de outros pedidos, que formarão aí a reclamação trabalhista. E assim, então, a gente encerra. E eu aproveito a oportunidade de encerramento deste vídeo para, mais uma vez, convidar os interessados a se inscreverem no canal, acompanhar os outros vídeos da nossa disciplina de prática jurídica trabalhista, e vamos atualizar o canal com outros vídeos em seguida, até fecharmos o conteúdo programático do semestre, que se encerra aí com a unidade número 9. Atualmente nós estamos na unidade número 3. Então é isso, no próximo vídeo a gente se vê para continuar a formação e fechamento da petição inicial. A gente se vê então, até a próxima, obrigado.